Salmo de número 23. Diz o texto da palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O versículo número 4, novamente. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Uma outra tradução, que eu creio que fica mais dentro da visão, ou mais dentro da ênfase que nós estaremos dando nesta noite, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que o Espírito Santo do Senhor possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Eu fico impressionado e não tem como você não avaliar desta forma a preciosidade que é a palavra do Senhor. Você fica de maneira assim, emocionado e quebrantado quando você vê uma verdade bíblica, a qual durante anos e anos e anos vai ministrando ao coração das pessoas. Eu imagino que quando Davi escreveu o Salmo 23, tem convicção disso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, jamais imaginava a repercussão que teria. Jamais imaginava que passariam anos, gerações, épocas, períodos, contextos diferentes, históricos e religiosos, e as pessoas continuariam declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que efeito que tem a palavra do Senhor revelada pelo Pai. Hoje, ao terminar a mensagem, a Berenice me procurou, uma das irmãs, nossa irmã Lucila, quando partiu para a eternidade, depois de enfrentar uma enfermidade extremamente acentuada. E esse foi o texto que sustentou a vida dela. Foi o texto que entrou no coração dela. Foi a mensagem que Deus usou para segurar na sua mão e ela declarar isso continuamente nos momentos mais desafiadores todos os dias. E essa foi a ênfase da vida dela. Eu não temo mal algum, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando nós olhamos esse texto, Davi ele escreveu porque ele tinha a ideia muito clara. Israel, ali no lugar na qual ele escreve, no contexto, há um desfiladeiro, na realidade profundo, estreito e íngreme, que na realidade é conhecido como Vale da Sombra da Morte. Um lugar na qual só tem um momento que tem luz na sua base, é quando é ao meio-dia, que o sol está bem em cima do vale, então bate luz ao pé do vale, na base do vale. Qualquer outro horário é sombras. Com certeza Davi passou por ali com as suas ovelhas. Davi passou por aquele desfiladeiro escuro, um desfiladeiro que era de sombras, e que em algum momento específico apenas havia luz, e ele pôde declarar de maneira convicta, inspirado pelo Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra das mortes. Quando nós olhamos na Bíblia, o termo vale, em alguns momentos, é uma analogia com tempos difíceis. A Bíblia diz que Deus é o Deus dos montes e Deus dos vales. Algumas citações bíblicas, exemplos de vales na Bíblia, que faz essa analogia como vales sendo momentos difíceis. O vale da calamidade, Josué 7:26. O vale das lágrimas, Salmos 84, versículo 6. O vale da aflição, Oséias 2:15. O vale da escuridão profunda, no Salmo 23, o versículo 4. No hebraico, quando se fala o vale da sombra da morte,
A original da ideia é o vale de sombras profundas. Davi está dizendo, ainda que eu passe pelo vale de sombras profundas, eu não temerei, eu não vou ter medo. Não tem como passar por esta vida sem ter que lidar com vales. Faz parte da vida. Todos os dias nós deparamos com pessoas ou que estão entrando, ou que estão atravessando, ou que estão saindo de algum vale. Alguns aqui nesta noite podem estar entrando, e eu espero que você saia rapidamente. Alguns estão passando, alguns estão saindo, alguns já saíram, estão olhando pelo retrovisor, e têm dito e afirmado como foi difícil, pensei que eu não daria conta, mas o Senhor me sustentou. Deus está presente, mesmo quando nós passamos por vales escuros, por nossos dias de escuridão, você lida com isso. Eu e Felipe fomos fazer uma visita na UTI, ali no Júlia Pinto, hoje no Hospital Júlia Pinto, 2 situações, e uma delas, eu fui visitar o pai, a filha sai chorando, porque sempre uma cena que vê ali, e era esse texto que estava no coração, porque havia pregado de manhã. Fui lá, orei com a pessoa, depois eu fui orar com outro jovem, que é o amigo do Felipe, que entrou, precisou ser induzido a uma coma, e voltou e se debatendo muito, precisa ficar amarrado na cama. E são cenas que você fica olhando, eu e o Felipe saímos do hospital falando sobre isso. Esse é um vale. Esse faz parte dos vales da vida. Esse faz parte dos vales da sombra. Aquelas questões que eu e você às vezes temos que enfrentar. Quando chega um desemprego, quando a empresa projetada abriu falência, quando um namoro, um noivado desmoronou, quando um casamento passou uma tempestade e tomou proporções inimagináveis, quando um filho, uma filha se envolve com uma droga, quando acontece de uma enfermidade, um diagnóstico, um laudo, uma biópsia, um sentimento de luta, de batalha, quando se entra nos vales da profundeza da alma, se debatendo interiormente, é crescente, infelizmente, isso, da depressão, da síndrome do pânico, de não se encontrar na vida, dos sentimentos em ebulição, em efervescência, desafios quando alguém chega e fala, ó, não dá mais, eu estou indo embora, e tem que ser recomeçada a vida. Desafios que todos passamos e poderíamos fazer uma lista, e com certeza, eu e você, já tivemos que lidar com alguns deles em nossa caminhada. Talvez você que está nos assistindo esta noite, acompanhando essa mensagem aí no site, você já teve que lidar com uma dessas situações. Quero falar algumas questões que nos auxiliam para como nós atravessarmos, como nós podermos passar e chegar do outro lado, não destruído, não arruinado emocionalmente, não com sensações, mas com uma perspectiva diferenciada. Algumas coisas que eu devo lembrar ao passar por um vale. Primeiro, eles são inevitáveis. Eles são inevitáveis. Aqui, do lado de cá, vai haver vales. Do lado de cá vão ter situações difíceis. Não precisa você procurá-las. Não precisa você querê-las. Acontece, faz parte da vida. Jesus, depois de cada montanha vem um vale. É sempre assim. Geograficamente é assim. Depois de cada montanha vem um vale. É a composição da vida. Jesus foi bem realista a esse respeito. Em João 16:33 ele afirmou: em mim tenhais paz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não enganou ninguém. Jesus não passou uma imagem, um cenário de vida, vem e segue-me e acabam seus problemas. Não, ele disse, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os vales são imprevisíveis. Não é possível planejá-lo, agendá-lo, demarcá-lo. Os vales são sempre inesperados. Não dá para eu e você falar, bom, o melhor momento da minha vida, que eu vou estar mais estruturado para atravessar um vale, vai ser no dia tal, do mês tal, do ano tal. Não existe isso. Pelo contrário, chega nos momentos que menos poderia chegar. Chega nos momentos mais inesperados. Chega nos momentos que a pessoa, eu e você, falamos o seguinte, agora, justo agora,
Não podia acontecer isso agora, nesse momento da minha vida. Eles são inesperados. Não há uma agenda, não há uma previsibilidade, não há você fazer um programa. Eles são inesperados. Os vales são imparciais. Isso daqui eu preciso entender, porque senão pessoas ficam oscilando na fé. Pessoas começam a questionar Deus. O fato é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É fato isso, irmãos. Faz parte da vida. É da caminhada, os vales são imparciais. Às vezes se desenvolve uma conotação de fé. Você foi fiel, foi sincero e foi certo nos seus negócios, então tudo vai sair muito bem e não pode acontecer nada ruim. Alguém foi extremamente complicado, tumultuado, incoerente, insensato, inconsequente, tem que dar tudo errado. Mas o fato é que a justiça maior não é do lado de cá. A justiça maior é do lado de lá. Por isso, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O Felipe teve no seminário teológico, a qual ele está estudando, numa das noites, aí um simpósio sobre esse tema, coisas ruins acontecendo a pessoas boas. E o pastor que foi levantar, ele abordou 10 teses teológicas, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E vou dizer uma coisa, com todo respeito à teologia, são lampejos, são alguns sinalizadores tímidos para nos tentar encontrar alguma explicação, mas o fato é que a vida não é uma ciência exata, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que tem muitas coisas que nós não vamos entender do lado de cá jamais. Alguém fala, mas fulano tão ruim, parece que está tudo bem, pessoa boa, pessoa jóia, sofrendo desse jeito, porque os vales são imparciais. A Bíblia diz, ninguém está imune contra os vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Todo mundo tem problemas. Mateus 5,45, Jesus declarou, Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Desenvolve-se uma teologia de causa e efeito, muitas vezes. Os amigos de Jó, olha, aquela pessoa está passando um problema, deve ser pecado. É verdade que toda situação fora do projeto de Deus traz problema. Mas nem todo problema é resultado de situação fora do projeto de Deus. Os amigos de Jó foi com a teoria da causa e efeito. Você está sofrendo, Jó? Está alguma coisa muito errada na tua vida. E não havia nada. Não era essa a questão. Era outro contexto. É uma teologia da causa e efeito. Nem sempre não funciona assim a vida. Por isso eu preciso entender que os vales são imparciais. Para a pessoa não falar o seguinte, não, eu servi ao Senhor. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Várias vezes. Eu servi ao Senhor, dediquei a minha vida, fiz o melhor, estou levando a sério, agora me acontece um problema desse. Como, Deus? Por que eu? Por que comigo? Por isso tem um livro do Philip Yancey, que o título dele é Decepcionado com Deus. Deus não nos decepciona nunca. Nós que criamos expectativas irreais dentro do Evangelho e ficamos decepcionados. Ele não nos decepciona nunca, pode ter certeza disso. Mas uma boa notícia, os vales são temporários. Não tem alegria que ela seja eterna, a não ser da salvação. E não tem lágrima que seja contínua, que não tenha um fim. Todo vale tem começo, meio e fim. É necessário que você entenda que os vales são temporais. Isso traz um alento no meu coração. Ele tem duração limitada. Não são um lugar de permanência. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale. Eu estou andando pelo vale. Eu não estou estagnado no vale. Eu não estou enraizado no vale. Eu não estou fundamentado ali nas bases do vale. Eu não estou paralisado no vale. Eu não estou ali construindo uma morada no vale. Ainda que eu ande, eu estou andando, eu estou passando pelo vale. Tem tempo determinado. Até os mais longos e crônicos, comparado com a eternidade, é tempo limitado. Todo vale tem começo, meio e fim. Não tem vale que vai durar a eternidade. Para aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador. Isso traz um alento no coração. Quando você
entra num vale e começa a lidar com aquilo que você não imagina, que você muitas vezes acha que não vai dar conta, que não sabe se vai sair do outro lado, você e eu precisamos entender que existe ali um período delimitado pelo Senhor. Primeiro aqui, e depois, comparado com a eternidade, então os parâmetros de comparações ficam extremamente alentadores para o coração. Por isso que 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 diz, há uma herança imperecível guardada nos céus para vocês, ainda que por um pouco de tempo sejais entristecidos por todo tipo de provação. A Bíblia usa a expressão um pouco de tempo, ele está fazendo uma comparação, um pouco de tempo. O texto, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, tem um jogo de palavras aqui para mostrar essa balança da dificuldade com a eternidade. E diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você diz o seguinte, mas é estranha essa afirmação da Bíblia. O meu problema não é leve e não está parecendo momentâneo. Pelo contrário, o meu problema tem acabado comigo algumas vezes. A impressão, a sensação que ele vai me destruir, que eu não vou dar conta. E como diz que é leve e não estou vendo nada como momentâneo. Aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos orando, parecia momentâneo. Aquela mulher encurvada de Lucas capítulo 18, Lucas diz 18 anos. Aquele homem à beira do tanque de Betesda, 38 anos, como leve. Mas aqui está fazendo uma comparação com a eternidade. Está usando como parâmetro na balança o aqui e agora com o eterno. O que eu vivo do lado de cá, que é a ponta do iceberg, que tem limite com o eterno, que não tem fim, já é eterno. Por isso diz que leve, momentâneo, eterno e peso. Por isso, irmãos, isso daqui é um alento para o coração. Algumas lágrimas que você e eu derramamos, é importante que no meu e no teu coração surja a esperança de que um dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá nem pranto, nem dor, nem clamor. Isto é aquilo que oxigeneia, ou que vai trazer oxigênio à nossa alma para poder ter alento na vida. Que vai ser a força motriz, a alavanca que nos permite seguir em frente para poder saber que vale a pena viver e confiar no Senhor. Continuando ainda, que eu devo me lembrar nos vales. Vales fortalecem a nossa fé. Nós não somos fortalecidos nos topos da montanha. Nós não somos fortalecidos nas conquistas. Nós não somos fortalecidos ou desenvolvida as fibras da fé, ou enrijecida no aspecto de voar os altos voos do Senhor, quando tudo vai bem, é na dificuldade. Há um texto da palavra, ainda 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor para a glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É ali que é forjado o caráter. É quando eu estou pensando em desistir de tudo, e aí foco e decido continuar crendo em Jesus. É quando no meu coração a impressão que dá que não há mais um cântico de adoração e eu decido, contra todas as circunstâncias, sem nenhum respaldo para aquilo, continuar declarando que quão grande é o meu Deus. É nessa hora que a minha fé é fortalecida. É nesse momento que é desenvolvido o meu caráter. Eu não estou dizendo para nós pedirmos aqui, Deus, manda mais prova, Deus manda mais dificuldade, Deus manda luta, nós não somos insensatos para isso. Só que eu tenho uma escolha ao atravessar pelos vales. Eu posso me sentir como vítima da vida, como um coitado, posso me sentir como alguém que vai desistir de si mesmo e de projetos de Deus, ou eu posso falar, Deus, o Senhor está me dando uma oportunidade de eu crescer um pouco mais. O Senhor está me dando uma oportunidade de eu amadurecer um pouco mais. Tem dois aspectos dentro desse contexto. Vale fortalece a nossa fé. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. Para mim isso é fato
vero para que fortaleça o meu e teu coração. Deus não fica criando a dor e a lágrima, mas Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. Ele tem uma especialidade que só Ele pode fazer, de transformar vales em lugares diferentes. Por isso que diz que transforma o vale de amargura em porta de esperança. Por isso que diz que Ele transforma o vale de lágrima em lugar de fonte. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Por isso eu posso declarar isso. E eu posso também saber que a fé se desenvolve nos vales da vida. A fé se desenvolve nos vales da vida. Muitas pessoas já ouvi várias vezes, mas eu não tenho direito de ser feliz? Eu não tenho direito de ser feliz? Talvez isso é uma das questões mais evidentes hoje a nível de questões existenciais da vida e mesmo em conflito com alguns princípios e propósitos do Senhor. E quando às vezes tem que se decidir, a pessoa fala, mas eu não tenho direito de ser feliz? E baseado nesse direito de ser feliz, eles fazem negociações de princípios e projetos do Senhor. A questão é que antes do ser feliz, Deus tem interesse na minha e na tua vida, de fazer o que é o certo primeiro. Deus tem interesse em mim e na sua vida para transformar o meu e o teu coração. Deus tem interesse em forjar o meu caráter, poder transformar a minha fé. Para mim, uma das questões fortes da fé cristã é aquela fé, sendo simples no que eu vou falar. Faça sol, faça chuva, Jesus é meu Senhor e Salvador. Vai tudo bem, não vai tudo bem, eu continuo servindo a Ele no ministério que Ele me colocou, eu continuo congregando na igreja, continuo lendo a palavra, orando, contribuindo, falando do amor de Jesus. Vai tudo bem, não vai tudo bem, eu continuo declarando que Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. Para que não fique uma fé montanha-russa. Por isso, quando nós vemos o nosso irmão Joãozinho vir aqui à frente, com 89 anos, se converteu com 12, essa jornada, com certeza, não foi um mar de rosa. Essa jornada, com certeza, teve lutas, perdas, lágrimas, dificuldades. Mas há uma declaração de fé. Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu não abro mão disso. Isso é fortalecer a fé no vale. Agora, a questão que eu devo fazer quando eu passo pelos vales escuros. Talvez você esteja vivendo um momento muito bom da tua vida. Amém. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente e te renove, para que você continue assim, em nome de Jesus. Mas pode ser que você está passando um momento difícil. Pode ser que você esteja passando uma luta. Quantas pessoas falam, pastor, eu já pensei em tirar a própria vida. Eu pensei em fazer alguma coisa. Tem pessoas que já me falaram, eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Eu não tenho coragem de tirar, senão eu estaria. Quando não, nós criamos alguns mecanismos diferentes. Deus, volta, me leve embora, Deus. Me leve embora. Deus, eu quero ir embora, não aguento mais estar aqui. São mecanismos que nós, às vezes, de falar, não estou suportando. Os vales, cada um sabe do seu momento. Cada um sabe da sua dificuldade. Mas algumas questões que eu preciso. Davi, ele disse de maneira muito clara, não temerei medo de mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu vim para dizer para você esta noite, você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem. Jesus te ama. Ele não desistiu de você. Ele não deixa você por nada se você segurar nas suas mãos. Algumas vezes nós até tentamos segurar da mão dele, ele segura em nossa mão de volta. Ele se interessa por mim e por você. Quando passamos pelos vales, eu preciso ter algumas questões ao passar pelo vale. Primeiro, eu preciso recusar o desânimo. Eu preciso recusar o desânimo. É uma escolha que eu faço. O poder vem de Deus, a unção vem de Deus, a força vem de Deus, a graça vem de Deus, a condição para seguir em frente vem de Deus. Mas quem faz a escolha de recusar o desânimo sou eu e você. Davi disse, não temerei medo algum. Recuse-se a ficar desanimado. Vou dizer uma coisa para você, que eu já aprendi, você também já deve saber isso muito bem na pedagogia da vida. Não é possível rodear o vale. Você olhar o vale e fala, sabe de uma coisa, isso eu não vou enfrentar não. Eu vou tentar rodeá-lo, não é possível. Não tem como passar por cima. Não tem como passar por baixo. Só há uma opção, eu vou passar por ele. Eu vou atravessá-lo. Eu vou ter que enfrentá-lo. Só podemos passar pelo vale. Agora eu tenho que fazer uma escolha de não desanimar, irmãos. As pessoas falam assim, eu já ouvi isso, eu estou usando várias vezes essa repetição, porque são frutos
situações que você ouve, que você algumas vezes fala, porque você não é com você. Talvez você ouviu isso, porque não é com você. Se fosse com você, você ia ver como é diferente. Mas é nesses momentos que eu tomo a decisão da minha vida. É nesses momentos que eu decido se eu vou me entregar ao desânimo ou não. É nesse momento que eu decido se eu vou ficar achatado, esmagado emocionalmente e deixar a vida, Satanás, demônios ou pessoas que não querem nem se importar contigo, colocar preço em você, o valor quanto você vale. Ou você pode decidir e falar, eu me recuso a entregar ao desânimo. Eu me recuso, é uma escolha diária, é uma escolha contínua. Ao texto de Colossenses capítulo 1, versículo 11, diz, oramos para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que tenham perseverança e paciência. E você decide. Deus, eu quero algo novo, Deus, eu não quero me entregar. Você decide, é uma batalha, é uma guerra todo dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, e aí por experiência própria. Se eu e você pegarmos o problema, só falarmos do problema, não tem outro assunto a não ser aquele problema. Não tem outra nota a nossa música, não tem outro tom, não tem outra cor a nossa vida. Se você colocar o problema e ficar olhando, colocá-lo no pedestal e ficar olhando todo dia, toda hora, de todos os ângulos, vai exaurir a tua força e você não consegue sair do lugar. Eu aprendi na prática que a vida continua. Que você tem um problema para lidar, e você tem que colocá-lo ali, diante de Deus, e você ora, e você chora, e você clama, e você pede, mas a vida segue em frente, porque você tem outros projetos na tua caminhada. Eu tenho liberdade de falar do Filipe, porque ele voltou para o Senhor, e sempre serve como referência de fé daquilo que Jesus tem feito. Quando eu e a Leninha passamos um desafio grande orando pela vida do Filipe, começando a tomar os primeiros passos, distanciando do Senhor até que Deus ia fazer e reescrever a história dele, e custou-nos lágrimas e alguns momentos desafiadores. Chegou um dia, eu falei para a Heleninha, nós vamos continuar orando. Eu não vou abrir mão desse projeto de Deus. Eu tenho certeza que tem uma promessa sobre a vida dele. Eu tenho certeza que nós vamos ainda passar menos desafiadores, mas uma coisa nós vamos fazer, a vida segue em frente. Tem outras coisas para fazer na vida. Eu preciso seguir a minha vida em frente. Foi uma decisão que nós tomamos. Eu me recuso a desanimar. Eu me recuso a ficar me entregando a um projeto de vítima, de fracasso, de derrota. Porque às vezes você fala, onde eu errei, onde eu falhei, você começa a pensar tantas coisas. Tem pessoas que ela pega o problema, ela só vive em torno do problema. Ela não tem mais nada em relação, mais nada na vida. Ela só fala do problema. A música dela é do problema. A leitura dela é do problema. O cântico que ela entoa de manhã não é dos pássaros gorjeando, mas é dos sapos coachando na lagoa. Não tem aquela expressão. Tem a hora de você falar do problema. Tem pessoas que você deve falar do problema. Tem pessoas que devem orar pelo teu problema. Tem pessoas que vão ser bênção na tua vida e você vai procurá-las e falá-las na hora certa. Mas tem a hora que você tem que seguir a tua vida, você vai falar e vai orar. E o Senhor vai dizer uma coisa que para mim, que eu traduzi, não é a mensagem nesta noite. Quando diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A tradução na minha mente clara é a seguinte. O Senhor dizendo para mim e para você, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das tuas. Cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Segue o ministério, segue o chamado, segue o projeto. Mas tem uma área, não, eu estou olhando aquela área, eu vou fazer. Cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das tuas. É fato que muitas vezes nós falhamos muito em cuidar das do Senhor. E como falhamos? Mas Deus nunca vai falhar em cuidar das minhas ou das tuas. Em nome de Jesus, você toma uma decisão. Se você só focar no problema, fala, mas é fácil falar. Eu sei que depois que nós passamos, às vezes você olha um vale e fala, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha sofrido tanto. Se eu soubesse que ia ser dessa maneira. Eu sei que não é dar uma amnésia. Eu sei que você tem que lutar com pensamentos para aquilo não ficar bombardeando a tua mente dia e noite. Mas eu estou dizendo para você não colocar num pedestal e viver em função daquilo. Que ele não seja o motor da tua vida. Que ele não seja a inspiração negativa do teu caminhar. Que ele não seja o teu início, começo e fim do livro que está sendo escrito da tua história. Que o problema, ou vale, seja uma área que você está orando e crendo, enquanto você aguarda, você segue a sua vida, nos projetos que Deus tem para você. Salmo 34, versículo 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado
e salva os de espírito abatido. Bendito é o nome do Senhor. Fala a pessoa do teu lado, Jesus te ama, não desistiu de você e não vai desistir nunca. Você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dois últimos aspectos, nós encerrarmos de orarmos e participarmos da ceia esta noite. O que fazer durante a passagem pelo Vale Escuro? Eu preciso relembrar da companhia de Deus. Pode todo mundo ir embora, Ele não vai. Pode todo mundo deixar, Ele não deixa. Pode todo mundo virar as costas, Ele não vira. A vida é assim. Essa visita que eu fui fazer com o Felipe, eu comentei com o Felipe. Felipe, quantas pessoas estavam lá visitando o menino? Quantos amigos tem? Não estou cobrando nem criticando ninguém, porque cada um sabe os seus motivos e as suas dificuldades. E provavelmente tem alguns que até queria fazê-lo, mas talvez não teve oportunidade. Mas eu fiquei pensando, sabe quantas pessoas tinham lá para visitá-lo? Avó. Uma avó para visitá-lo. Uma avó. E eu e o Felipe fomos lá. Eu fiquei olhando e falei, quantos amigos? Eu não estou criticando todos, nem estou condenando, porque cada um sabe da sua situação. Mas como some na dificuldade, como desaparece, como que você não vê mais ninguém naquela hora? É nessa hora que o Senhor fala, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estava com você no monte. Quando tudo estava indo bem, você passou pelo vale, eu estou com você. Quando estava bem cercado de pessoas, eu estou com você. Foi todo mundo embora, eu estou com você. Quando você estava vivendo um momento ótimo da tua vida, eu estou com você. A hora que você está vivendo o pior momento da tua vida, eu estou com você. Por isso, o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz: quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo da opressão, não será queimado pelas chamas. Tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. É interessante que na linguagem, na gramática, ele muda. Até então, até o versículo 3, ele está falando na terceira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. E está falando a respeito de Deus. Quando chega no versículo 4, ele passa para a segunda pessoa do singular. Ele está falando, tu estás comigo. No momento de vale, nós não queremos falar a respeito de Deus, nós precisamos falar com Deus. No momento de vale, nós não estamos precisando de teologia para poder entender algumas questões, eu estou precisando de relacionamento com o Senhor. E o salmista, propositadamente, Davi, ele muda da terceira pessoa do singular para a segunda. Ele está falando, o Senhor é, agora ele volta e fala para Deus, tu estás comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu companheiro, o Senhor não me deixa sozinho. O Senhor está segurando na minha mão, mesmo que às vezes minha sensação, minhas impressões, meus sentimentos, minha percepção de vida e companhia me deixa a ideia e a sensação de solidão e estar só ou solidão, sendo redundante, mas o Senhor está comigo, o Senhor não me deixou, o Senhor não me abandonou, o Senhor está comigo. Essa é a verdade que faz a minha vida e a tua vida poder seguir em frente. São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Nós só sabemos que Deus é tudo em nossa vida quando Ele é tudo que nós temos. Nós sabemos que Deus é tudo em nossa vida quando nós descobrimos que Ele é tudo que nós temos. Aí nós sabemos que Deus é tudo em nossa vida. É bom estar no topo da montanha. É ótimo. Como é bom. Se você pedir para mim escolher quer estar no topo ou no vale, eu prefiro estar no topo da montanha. Mas são nos vales que encontramos Deus face a face. É no vale que nós vamos para a palavra. É no vale que nós acordamos de madrugada e oramos. É no vale que nós jejuamos. É no vale que nós derramamos lágrimas e falamos, Deus, muda minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso lembrar ao passar pelo vale da companhia do Senhor. E por último, eu preciso confiar na proteção e direção de Deus. Eu preciso disso, irmãos. Ele usa a expressão, a tua vara e o teu cajado. As pessoas usam essa expressão vara sempre como se o pastor usasse a vara para bater na ovelha. Sempre tem essa ideia. Eu, pastor, estou precisando... aquela ovelha está precisando de umas varadas. É interessante que as pessoas fazem essa analogia de vara com o pastor batendo na ovelha. Mas a vara era um instrumento de aproximadamente 1 metro e que tinha uma borda diferenciada que era para proteção. Quando viesse um animal para poder atacar a ovelha, o pastor ou defendia com aquela vara ou arremessava a vara no animal para afugentá-lo.
A vara não é para bater, a vara é para proteger, nesse caso. A vara de Provérbios, sim, é para correção. É outro contexto, é outra área, é outra questão. Mas a vara aqui de Salmo 23 não é para bater, é para proteger. Por isso, o salmista e Davi conhece, faz parte do cotidiano, da vida, do dia a dia dele. Os elementos lhes são conhecidos, são familiares, ele faz essa analogia. A tua vara me protege. Eu quero dizer para você, pode se levantar demônios, principados, potestades, pode se levantar pessoas querendo destruir a vida, mas o Senhor é maior, Deus é poderoso, a vara dele protege a mim e tua vida. Eu preciso crer e confiar nisso de todo o meu coração. E o cajado de Deus nos consola. O cajado também como se fosse um bordão, como fosse uma argola, para poder trazer a ovelha para perto, para poder deixar a ovelha perto dele, para poder cuidar dela. Ele está falando, a tua vara e o teu cajado me protegem. Para terminar, irmãos, é interessante que Davi não está falando que ele está passando pelo vale da morte. Está falando que ele está passando pelo vale da sombra. Sombra. Sombra é algo interessante. 3 aspectos de sombra para nós terminarmos. As sombras são sempre maiores do que a realidade. Às vezes você está brincando com criança. Às vezes quem tem filhos, provavelmente a maioria já fez essa brincadeira. Você vai lá e faz aquele desenho com a mão. E fica ali na parede, é uma mão só, vira um. Na parede, vira um bicho enorme ali. As sombras são sempre maior que a realidade. Eu preciso saber, por isso que ele fala, não temerei mal algum. Nós superdimensionamos algumas questões da nossa vida. Antes que elas aconteçam, nós já começamos a ver os problemas. E algumas que já aconteceram, nós damos uma proporção maior ainda e sofremos mais ainda. Você vai ver que o medo, ele aumenta todo o problema. Não sei quem já passou por essa situação de você estar indo para casa, mas na fase de adolescente, talvez, ou de meninote, e você está com medo, às vezes tem que passar por um lugar escuro, debaixo de uma árvore. E a impressão que dá é que você anda andando, daqui a pouco você dá a sensação de estar ouvindo um passo atrás de você. Você dá a sensação de estar ouvindo. Aí você começa a apertar o passo, aí parece que aumenta ainda mais. E se você começar a correr, dá a impressão que está correndo atrás de você. Tudo vira um motivo de medo, tudo vira porque as sombras, ela dão uma proporção maior do que os fatos realmente são. Davi está dizendo o seguinte, eu não temerei mal algum. O medo pode estar enorme, mas o fato é que Deus é maior do que o meu problema. Deus é maior do que a minha dificuldade. Deus é maior do que essa sombra que eu estou lidando. Segundo aspecto sobre sombra, a sombra não pode ferir. A sombra não pode ferir. Ela não tem como atingir você. É sombra, é projeção. Eu preciso não trazer sobre mim um flagelo emocional. E eu tenho que falar para as pessoas, não acrescenta dor a dor. Não acrescenta tribulação, o problema já é suficiente para você lidar. Não coloque ainda um peso a mais, não coloque uma tribulação, não coloque uma dimensão maior ainda para virar algo mais atormentador ainda. Eu preciso saber dos fatos, ou da realidade que o Senhor está cuidando de mim. E terceiro, sobre sombras. Sombras não podem existir se não houver uma luz em algum lugar. Só tem sombra quando tiver luz. Você não faz nenhuma projeção de sombra se não tiver luz. Quando Davi fala que ele passava pelo vale das sombras profundas, é porque via o sol. E como o sol não pegava totalmente, então havia uma projeção, mas tinha uma luz em algum lugar. Todas as vezes que você passar pelos vales escuros, tem uma luz. Tem uma luz. Só tem som porque tem luz. Essa luz chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você passa por um vale, existe uma luz maior que é Jesus Cristo. Eu posso crer nisso de todo o meu coração. O Salmo 34, versículo 19 diz, o homem justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de quantas? Todas. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor passa por muitos. Pode aplaudir o Senhor, você sente no seu coração. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor passa por muitas adversidades. É verdade. Só que na comparação de novo das palavras, eu acho sensacional isso na Bíblia. Ele compara muitas com todas, ele faz para arrematar. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Os cristãos passam por várias, assim como as demais pessoas. Com toda pessoa você passa, o cristão fica enfermo, o cristão perde emprego também, o cristão passa por depressão, o cristão também lida com o síndrome do pânico. Falta de maturidade espiritual, achar que cristão não fica deprimido.
É falta de conhecimento bíblico achar que cristão não pode, às vezes, passar um momento de abatimento. É falta de conhecer personagens como Elias, achar que cristão, às vezes, não precisa tomar medicação, que às vezes ele não precisa de um profissional para acompanhá-lo, quando inspirado pelo Senhor e usado nas mãos dele. É falta de discernimento achar que por eu ser cristão eu sou um superman na fé, aí eu não preciso de médico, eu não preciso de psicólogo, eu não vou precisar de um psiquiatra, eu não vou precisar tomar um remédio, eu não vou precisar de nada. Isso é falta de maturidade na fé. Porque quando eu olho na Bíblia, Deus é um instrumento poderoso para usar muitas pessoas, conforme o projeto, o propósito dele, em áreas e momentos diferentes da minha caminhada, segundo a direção dele, é claro, segundo a direção dele. Só que eu tenho que saber que vem dele, todas as condições e a força vem dele, vem do poder dele. Mas cristão passa de luta como todos os outros passam. Não imagina que o lar do cristão é um grupo de pessoas sentadas, sorridentes uma para a outra, e os filhos tudo sentadinho, bonitinho. Todas as crianças, você fala, faz isso, ele vai lá, sim mamãe, sim papai. Não imagina que deu utopia, irmãos. Daí é ilusão. Não imagina que casal cristão é aquele que está o tempo todo good, ai que lindo, eu te amo, não tem nenhuma dificuldade. Isso é ilusão. A questão é que o Senhor me ensina como lidar com aquilo. Não penso que é cristão que não pode dar errado um negócio, que não sofre. Agora, qual que é a grande diferença? Os cristãos passam por vales assim como as demais pessoas. Mas existe uma diferença, e é uma grande diferença. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor no meio do vale que está conosco. A diferença do cristão não é a ausência de vale, mas é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda, que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou do vale de sombras profundas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara, o teu cajado me consolam, me protegem. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa continuar ministrando no meu e no seu coração. Quero convidar as pessoas que vão nos ajudar a servir a ceia. Eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nesse momento. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando pelo site, você que está aqui. Que você orasse ao Senhor, ou buscar de todo o teu coração neste momento. Que você creia de todo o teu coração naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se você, nesta noite, precisa de um milagre por estar atravessando um vale, eu quero que nesta noite creia com você que o Senhor está sustentando a sua vida com o poder e com a força dele em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quando os irmãos se preparam, feche teus olhos e comece a orar ao Senhor. Os vales são inevitáveis, vales são imprevisíveis. Os vales são inevitáveis, os vales são imprevisíveis, os vales são imparciais, os vales são temporários, os vales fortalecem a nossa fé. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, a fé desenvolve nos vales da vida. O que eu devo fazer ao passar pelo vale? Recusar o desânimo. Recusa se entregar ao desânimo. Relembrar da companhia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, no Espírito Santo enviado. Confiar na proteção e direção do Senhor. Em nome de Jesus, tem um canto que diz, quando o mundo cai ao meu redor, eu queria, antes de nós servirmos os alimentos da ceia, nós podemos orar, porque de repente, no momento da oração, é onde Deus também faz um milagre na vida de uma pessoa. Para que essa palavra ela entre, continue permeando a minha e a tua vida. Vamos ficar em pé um instante. Se você tiver liberdade, você precisa de uma oração, queria que você fechasse teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que está nos acompanhando a mensagem agora, aí no site, se você tem honestidade, eu queria que você orasse ao Senhor. E você pedisse ao Senhor, fala, Deus, quero crer juntamente. Talvez você quero crer na tua palavra novamente nesta noite. Talvez você conheça alguma pessoa que está atravessando um vale. Talvez você lembra de alguém que está atravessando um vale. Você vai orar por esta pessoa neste momento. Você vai pedir neste momento pela pessoa. Oh Deus, vem o milagre do Senhor. Manifesta o milagre, o poder do Senhor. Vem, Senhor Deus, no vale, Senhor Deus, dá graça para recusar o desânimo.
para lembrar da companhia do Senhor e para saber que a tua vara e o teu cajado nos protegem. Fortalece, Senhor Deus, cada um com o teu poder. Traz o milagre, a resposta de oração, a restauração que precisa. E ao passar, ó Pai, é passando, não é permanecendo, não é ficando, não é morando no vale, é passando pelo vale. A certeza de que é temporário, que vai passar, confiando no Senhor e sair do outro lado fortalecido no teu poder e amor. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Declara esse cântico hoje nós celebrarmos a ceia. Que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria. Olha aí os vales. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, se encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. De todo o teu coração nesta noite, para você segurar nas mãos do Senhor e você seguir em frente e atravessar do outro lado. Eu vejo a escuridão da noite. Olha a escuridão, olha as sombras. A tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Oh, você pode declarar de todo o teu coração. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, o Senhor diz: segura em minhas mãos. Por uma noite, as tempestades virão, Mas você vai crer. mas sobre a morte Ele venceu, Jesus venceu. Ele Oh, e você pode declarar. Meus braços me seguram quando o mundo cai ao meu redor. Porque tu estás comigo. Esperança pra mim. Tu estás comigo. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, se encontro abrigo em ti. Segura-me, segura ao meu redor, teus braços. Pela fé, segure nas mãos do Senhor neste momento, porque Ele está segurando as tuas mãos. Orianda lá, machariando tecante. Aleluia. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.